Então, irmãos e irmãs, então nessa noite santa, noite do Natal, né, onde nós cantamos Noite Feliz, então nós contemplamos Deus num rosto de criança, né, esse menino que vem nos visitar, né, na nossa humanidade. Então, nós sabemos que nós temos 4 evangelistas, né? Teríamos até outros evangelhos, mas a igreja, vamos dizer assim, canonizou, por isso chama, né? São os evangelhos canônicos, esses 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, escrito em lugar diferente, povos, né? Tudo mais, cada um tem uma visão, vamos dizer assim, apresenta o mesmo Jesus, mas cada um segundo, vamos dizer, o que ele compreendeu, o que ele entendeu. Então, o que voa mais alto, vamos dizer assim, é João. Por isso é conhecido como, né, o teólogo. E o símbolo de João é a águia, né? Porque a águia é aquele pássaro, né, que voa mais alto. Então, veja que Mateus, Lucas apresenta o menino Jesus, né, na sua infância, o anúncio do anjo. Agora João foi mais longe. Ele olhou como que, né, contemplou este mistério, desde sempre escondido no coração de Deus. Então, por isso mesmo ele começa. No princípio, esse aqui é o início do Evangelho, né? É assim chamado prólogo de São João. Isto é o início do Evangelho que começa assim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então ele contempla essa palavra, depois ele vai desenvolvendo, e com esta palavra, e por ela, e para ela, tudo foi criado. Por meio dela, ela que sustenta tudo que existe. Por isso, Paulo vai nos dizer, em Cristo nós temos a vida, o movimento e o ser. Nós existimos por causa dele, né? E esta palavra um dia se fez carne. O que quer dizer isso? Se encarnou no seio de Maria. Deus invisível, porque a Deus ninguém viu, como diz a Bíblia, e nem poderia ver, porque ele habita numa luz inacessível, mas ele se mostra na nossa humanidade, num rosto de criança, Por isso, esse evangelho é tão rico, é tão bonito, quando diz, E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, no rosto humano de Jesus, nós contemplamos o rosto divino de Deus, como nos orienta, os grandes místicos, vamos dizer assim, E nesse grande mistério desse Deus que é uno, mas que se mostra, como Pai na criação, como Filho, na redenção, na salvação, e como Espírito Santo de Deus, que é nos enviado também para nos conduzir e nos reanimar
nos caminhos de Deus e nos conduzir ao coração do Pai. Então a gente pensa, então são 3, conforme a gente estudava no catecismo, né? Não, é um só. Não existe um sem o outro, né? É um só. Mas que se mostra de 3 maneiras, em 3 pessoas, vamos dizer assim. Então esse verbo, esta palavra, que é eternamente gerada no coração do Pai, né? Porque nunca existiu o Pai sem o Filho, nem o Filho sem o Pai. O Pai gera, o Filho é gerado, mas nunca existiu, nem poderá existir um sem o outro, né? Mas esta palavra se mostra num rosto humano, porque o ser humano tem uma abertura. O ser humano, ele é aberto ao universo. O ser humano, ele tem os pés no chão, como todos os animais, como todos, né, que nós trazemos também essa dimensão. Por isso que se diz, né, o ser humano é um animal racional, né? Então nós fazemos parte da natureza, mas nós temos essa capacidade de, né, compreender, nós somos capazes de, né, Deus nos deu essa capacidade que só o ser humano tem de simbolizar as coisas, né? Por isso o ser humano é capaz de obras de arte, é capaz da cultura, é capaz, enfim, né, de fazer música, teatro e tantas outras coisas, e o ser humano pode ir se aprimorando sempre e cada vez mais, porque ele vai dialogando com o universo, né? E tem essa abertura de entrar em contato até com o nosso Criador. Por isso que nós devemos acolher conscientemente, porque Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Então veja, né? E eu cearei com ele, e ele ceará comigo. E comigo vem o Pai, e vem o Espírito Santo, e nele nós faremos nossa morada. Então Jesus já nasceu há 2000 anos atrás, né? O que ele precisa agora, e nós atualizamos cada vez que nós celebramos, né, é nascer no nosso coração, na nossa família, cada dia, na nossa comunidade, na nossa sociedade, para que esta vida nova que Cristo trouxe para nós nos atinja hoje, não é mesmo? Me transforme, me divinize, vamos dizer assim, porque Deus se fez humano para que nós nos tornemos divinos. Deus se fez pobre para nos enriquecer, né? Deus se fez humilde para nos dar essa lição de nos servirmos uns aos outros, reconhecermos todos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, irmãos e irmãs, que neste Natal não seja só um dia, que esse espírito fraterno, né, de Natal, onde as pessoas se acolhem, onde a família celebra, onde trocam presentes, né, tudo isso é bonito, tudo isso é bom, né, esse espírito de fraternidade. Mas não pode ir embora amanhã, né, e voltar só no outro Natal. Não. É essa dimensão que nós devemos viver cada dia. Que o Natal não seja um dia. É assim que diz o Padre Zezinho na música, né? Que o Natal não seja um dia. Que os pais sejam José. E que as mães sejam Maria. E que os filhos se pareçam com Jesus de Nazaré. Então, essa dimensão do Natal deve, né, nos acompanhar cada dia, fazendo-nos reconhecer irmãos uns dos outros, o que não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, né? Nossa tendência é ter certa dificuldade de acolher
o diferente, acolher o outro, que pensa diferente como nós, tem opções de vida, né? Diferente de nós, diferenças de credo, diferenças, sei lá, de cultura, diferenças políticas, diferenças. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de pensar. Não é como os animais, né? O animal nasce comendo capim, morre comendo capim. Daqui a 1000 anos está comendo capim, né? Se não tiver capim, pode ter 1000 comidas do lado, mas ele vai morrer de fome. Porque ele não tem aquela coisa de pensar, né, que aí poderia ser também um alimento, né? Mas o ser humano não. Deus nos deu essa capacidade de nos tornar pessoas melhores, crescer cada dia, aí vencendo a nós mesmos, porque a maior viagem que nós devemos fazer, já disse alguém, né? Não é ir na Lua, não é conhecer o universo, claro, que é bonito, mas diz que a maior viagem que nós precisamos fazer é passar da cabeça ao coração, né? É esse mergulho dentro de nós, porque forte não é aquele que domina uma cidade, um país. Forte é aquele que domina a si mesmo, não é mesmo? E se põe nessa dimensão de amor, de fraternidade, de acolhimento, nesse sonho de Deus que Jesus veio revelar, né? No mundo novo, humano, fraterno, acolhedor, mas não para alguns, para todos. Isso é que Deus quer. Isso se chama reino de Deus, né? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar um tijolinho, né? Que a nossa vida seja um tijolinho nesta construção do reino de Deus, nesse sonho que Jesus veio trazer para nós, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que nós possamos acolher cada dia Jesus, que Ele possa nascer cada dia em nossos corações, para também ir, né, impulsionando a nossa vida e nos transformando, nos divinizando, nos tornando, vamos dizer assim, mesmo carregando nossas fraquezas, nossas limitações, mas cada vez, né, mais semelhante a Cristo Jesus, que passou por este mundo fazendo o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Ó louvado. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós.